Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida, eu sou o pastor Cristiano Lopes. Bom, estamos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, você que sempre nos acompanha. Mas é um convite, inscreva-se lá no canal do YouTube. Aciona o sininho. Glória a Deus. Também participe aí pelo Facebook, Deus abençoe. Pastor, uma das coisas que hoje o ser humano mais tem feito, né, e a gente lida isso constantemente, é não assumir as suas responsabilidades, né? Cada um quer tributar a uma outra pessoa aquilo que de si ele é responsável. A síndrome de Adão, falávamos sobre isso no outro programa. E a gente vai, consequentemente, fazendo esse efeito cascata. Como a gente não pode colocar a culpa em Deus, a gente põe a culpa no diabo, mas nunca é a gente, né? Pedro lhe diz assim, né, 1 de Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente lê isso aqui, né, que nós somos a nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. É bonito isso, né? Mas o que Pedro está dizendo, você agora é responsável. Você agora tem uma responsabilidade. E o que é você ser, de uma certa forma, responsável? É você responder por aquilo que hoje você é. Tem um monte de gente por aí, pastor, que não responde por si na sua caminhada cristã. Tem a Bíblia, tem o Espírito Santo, tem a oração, tem a igreja, tem a sua liderança, o pastor, o apóstolo, não importa, mas ele não quer se responsabilizar da mudança que precisa ter, da vergonha na cara que precisa tomar, na transformação que precisa haver. Tudo que é bênção, ele se sente interessado, mas naquilo que é o confronto do pecado, ele não se interessa. Naquilo que é a correção da postura, ele não está ali predisposto, né, a ouvir que seja um puxão de orelha para vir uma correção. E isso nós vamos vendo hoje em dia, sejam pastores, seja bispo, seja apóstolo, seja os nossos irmãos na fé, não importa, a maioria fugindo das suas responsabilidades. A gente consegue estar na casa de todo mundo para saber se está orando, se está jejuando, se está lendo a Bíblia, se está tendo santidade. A gente não consegue visitar todo mundo, tampouco está na casa de todo mundo para entender isso, mas colocam na nossa responsabilidade aquilo que é a caminhada espiritual, o interesse da busca de cada um. Quando chega para nós, a responsabilidade é de todo mundo, menos daquela pessoa em Deus. E Pedro está dizendo que nós somos, eu, o Senhor, quem está assistindo ou ouvindo, responsáveis como sacerdócio real, como nação santa, com virtude de Deus daqueles que saíram das trevas para a luz. Tem muita gente que está nas trevas ainda, pastor, esse é o problema. Cada um de nós precisa saber qual é o nosso lugar, né? O pastor tem o seu lugar, a igreja tem o seu lugar, o membro tem o seu lugar, o obreiro tem o seu lugar. Cada um tem que saber o seu lugar e a responsabilidade está nesse lugar, de ser responsável nisso. E aí, trazendo para aquilo que é a Bíblia, você pega, quando Deus fala com o profeta Isaías, você vê Deus no lugar dele. Deus pega o profeta, manda um recado para o profeta Isaías e até o rei Ezequias. E ele vai lá. E ele chega assim: rei, o negócio é o seguinte, põe em ordem a tua casa. Você que precisa colocar em ordem a tua casa. Senão você vai morrer e não vai viver. E Isaías deu o recado e foi embora, cara. Aí deixa eu parar aqui. Quem precisava organizar a casa era o próprio rei. Isaías, no seu lugar de profeta, ele fez o seu papel. Deus, no lugar de Deus, fez o papel dele. E agora cabia ao rei fazer o seu papel. Cada um no seu lugar, meu irmão. E o rei chorou, se humilhou, falou com Deus, e Deus falou: então tá, vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Falou com Isaías de novo, Isaías voltou lá. Cara, Deus ouviu tua oração, ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Pronto, cada um fez o seu papel. O problema é que hoje, cara, o profeta, Deus dá o recado, por amor àquela pessoa, o profeta entrega o recado, o pastor ensina a palavra,
Mas a pessoa não entende que é ela que tem que fazer o papel dela, pô. Aí acha que o pastor que tem que fazer aquilo que é o papel dela, cara, aí complica mesmo. Aí joga a responsabilidade para cima do outro, quando na realidade a responsabilidade é dela, né? Quando Jesus ele entra dentro do pátio e sai quebrando, né, virando as mesas ali dos cambistas, daqueles que estavam vendendo as pombas ali, é exatamente isso. Jesus diz assim, olha, cada um é responsável da adoração, do sacrifício, da busca, e vocês estão aqui vendendo. Mas esse pensamento, né, essa filosofia, isso entrou muito emblemático em muitos lugares. Eu não preciso mais estar em casa adorando, porque tem um povo que na igreja está ensaiando para adorar. Eu não preciso preparar o meu culto, né? Tem um povo lá que está ensaiando, um povo que vai cantar. Eu não preciso ler a Bíblia, tem um pastor que está lendo a Bíblia que vai pregar. Eu não preciso orar, tem alguém que vai chegar ali e falar assim, ora por mim. Eu não tenho mais essa responsabilidade. E tem muita gente que acha isso agradável, constrói essa dependência franciscana em cima daquilo que é o altar, e na verdade não é dessa forma. Se nós não fizermos, né, trouxermos a consciência, como o senhor colocou, Deus está no lugar dele, o profeta, o pastor está no lugar dele, e a pessoa a qual precisa ter sua responsabilidade está no lugar dela, funciona. O ruim é quando a gente fala assim, ó, tomara que Deus esteja conosco. E na verdade é o contrário, tomara que nós estejamos com Deus. Mas a galera quer trazer Deus para aquilo que é o desejo dele, não é o inverso. Tomara que Deus esteja conosco nisso aqui, mas na verdade tomara que nós estejamos com Deus. E a maioria não pensa desse jeito. Tem uma passagem na Bíblia que fala do Eutico. Eu gosto muito dessa passagem, que Paulo está ministrando ali a palavra e se prolongou ali a palavra. Imagina Paulo pregando, né, pastor? Mas tinha um abençoado, esse Eutico, sentado na janela. Eu tenho um Eutico aqui na igreja. Ele dormiu. O cara estava sentado na janela, de repente ele não estava nem aí porque Paulo estava ensinando, estava preocupado com outras coisas, dormiu, o cara viajou na maionese, caiu lá de cima do terceiro andar. Pô, a culpa foi de Paulo? Entendeu, cara? Mas ainda assim Deus falou, pô, vai lá, Paulo. Paulo desce para o culto por causa desse abençoado. Tem gente que atrapalha mesmo, né? Vai lá, ora pelo cara, o cara ressuscita, beleza. Paulo volta e continua a ministração. Mas não foi culpa de Paulo, cara, ele ter dormido, ter caído, ter morrido, não foi ele que precisava. Tô na igreja, tô no cu, cara, deixa eu ficar aqui, cara, presta atenção. Oh, pelo amor de Deus, rapaz. E assim é hoje, pastor. As pessoas caem, dormem, tropeça, morre, mas a culpa foi do pastor lá, entendeu? Isso é muito complicado, cara. A gente tenta ensinar, né, nesse evangelho reformado, que agora ninguém é mais xerife de ninguém, pastor. Vou ver esse último aí. Ninguém mais agora é xerife de ninguém, cara. Ninguém mais agora é delegado para você ficar agora tomando conta, entendeu? Não, é pelo contrário. O evangelho nos traz algo que é a liberdade. Eu conhecer a verdade me liberta. Ela vai trazendo sobre mim uma responsabilidade de ser livre. Não é porque eu estou livre que eu não tenho que assumir responsabilidades por conta dessa liberdade. É que o povo vai virando uma libertinagem, pastor. E acaba colocando em xeque um bocado de coisa aí, porque tem gente que prega isso. Cara, aí outra coisa muito séria é quando os apóstolos ali, né, com aquela unidade com o povo, e a Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada, porque as pessoas vendiam o que tinham e dividiam entre si, cada um cuidando do outro. Mas aí veio um camarada chamado Ananias, vendeu uma posse que ele tinha, reteu parte do dinheiro, e aí chegou diante de Pedro, faltando algo. Aí Pedro falou, cara, você está mentindo contra o Espírito Santo, por que você fez isso? Né? Precisava ter feito isso, não tinha necessidade. Exatamente, pô, não tinha necessidade de você fazer um troço desse. Então hoje existem pessoas, pastor, agindo de forma que não tem necessidade, cara, de fazer. Deus não está pedindo nada, mas a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade. Ele precisava saber qual era a responsabilidade dele. Deus não estava pedindo nada, que é para fazer graça, para aparecer para os outros, para dizer que deu alguma coisa. E tem gente hoje assim, cara, Deus não está pedindo nada, ele só quer que você faça a sua parte. Conclusão, morreu ele, morreu a esposa. A culpa foi de Pedro? A culpa foi de Deus? Não foi, cara. Então não tem como responsabilizar o outro quando na realidade a responsabilidade é minha, né? Paulo está dizendo que quando ele era menino, agia, pensava, falava como menino. Mas teve um momento que ele cresceu. Esse é o tempo
de nós termos a maturidade nessa caminhada cristã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz.